Bem-vindos ao nosso podcast. Essa é uma iniciativa do Instituto Cultural Engá e do Grupo Maringá de Comunicação. Aqui é onde a cultura encontra a economia para gerar transformações para a sociedade. Bom, aqui nós vamos falar tudo sobre renúncia fiscal, economia criativa e mostrar como essas ferramentas podem contribuir para que projetos culturais potencializem a economia criativa de Maringá e região e gerem benefícios concretos para as empresas incentivadoras. Vem com a gente. E o meu convidado para a conversa de hoje é o Marcos Vanderlei de Souza, delegado da Receita Federal de Maringá. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Alan. É uma satisfação poder estar aqui com você, poder conversar um pouco sobre esse assunto, né? A destinação do imposto de renda para as atividades, para os fundos de cultura, para o fomento da cultura, do esporte, dos fundos da criança e adolescente, fundo da pessoa idosa. E num período, né, que estamos chegando ao final do ano, no momento que o contribuinte pode fazer essa destinação, que as empresas podem fazer essa destinação a esses fundos. Agora a gente está num momento crucial para isso, né? E inclusive a maior parte das empresas, principalmente de Maringá, que são do lucro real, elas acabam fazendo a apuração no final do ano. Então agora seria o momento que a gente tem o maior volume de recurso disponível, né, para fazer essa destinação. Sim, é o momento que a empresa está fechando o ano comercial, né? E ele vai apurar o lucro real, o imposto e aí ele vai poder fazer essa destinação para a cultura, para o esporte, né? Para atividades paraesportivas. São recursos fundamentais para que a sociedade possa desenvolver aquilo que tem interesse local. É um recurso que ele vai ficar na cidade, que ele vai movimentar a economia local e fazer o bem para aquelas pessoas que necessitam aqui de Maringá. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, eu já estou no ICI desde 2018, né, que eu estou à frente como executivo do ICI, e de lá para cá eu tive a oportunidade de conversar com vários empresários, uns já faziam destinação fiscal, outros ainda não, uns conheciam, outros não conheciam a lei. E o que é recorrente de eu escutar de empresários e de contadores é que, assim, às vezes eles têm um pouco de receio de fazer a destinação fiscal com medo de que isso, de alguma forma, possa atrair os olhos da Receita Federal, de repente eles possam cair numa possível malha fina. De onde vem essa preocupação, esse medo? Isso tem algum fundo real, verídico ou não? Como é que funciona essa questão da destinação fiscal para a malha fina ou para a Receita Federal? Como é que a Receita Federal analisa isso? Bom, primeiro a gente tem que definir o seguinte: fazer a destinação de imposto de renda é um direito previsto na lei. Não é nada errado. Uhum. Não é? A lei prevê que o cidadão, pessoa física ou a empresa, pessoa jurídica, tem o direito de fazer a destinação para esses projetos. Então, daí você vê que não tem nenhum problema com malha e nem com outro olhar da Receita Federal sobre o cidadão. O que pode acontecer na pessoa física é que essas destinações que é feito para os fundos, elas são feitas por boleto. O cidadão recolhe um boleto, né? E esse recurso vai para o Fundo da Criança, dos Direitos da Criança e Adolescente ou o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, e o cidadão teria ou tem de levar o boleto até o fundo para dizer, fui eu que doei, meu CPF é esse. Entendi. Porque o banco, por algum motivo lá dos sistemas, ele não informa o CPF de quem destinou. Uhum. Então o fundo sabe que recebeu o dinheiro, mas não sabe quem pagou. E o fundo ele precisa preencher uma declaração que chama Declaração de Benefícios Fiscais, ou DBF, onde ele vai informar, olha, o cidadão, o Alan, CPF tal, destinou tanto. Né? Marcos, CPF tal, destinou tanto. E aí, essa informação, quando o contribuinte apresenta a declaração, ela é cruzada com as informações e liberada. Né? Quando o contribuinte faz a destinação na declaração do imposto de renda, aqui estou falando do fundo dos direitos da criança e adolescente, dos direitos da pessoa idosa, ele não tem esse problema. Por quê? Porque ele já está fazendo a destinação na declaração. Uhum. Então, é daí que vem esse temor do contribuinte cair em malha. Uhum. De qualquer forma, a Receita não é aquele ser malvado que fica à espreita esperando o cidadão errar para penalizá-lo. Para punir, né? Não existe isso. A Receita não tem... não nos interessa lançar multa. Uhum. O que a Receita quer é a arrecadação correta e espontânea.
né? Bom, ainda que o cidadão incida em malha, ele vai apresentar a declaração dele no dia 31 de maio. Até o dia 1º de janeiro, ou seja, quem apresentou a declaração em 31 de maio de 2024, até o dia 1º de janeiro, no mínimo, tá? De 2025, ele pode acessar o sistema lá pelo ECAC, Meu Imposto de Renda, e verificar o processamento da declaração do imposto de renda dele. Se ela incidir em malha, vai dizer o motivo e qual a solução. Ele vai poder retificar a declaração, vamos supor que ele tenha, eu já cometi esse equívoco, inverti a centena com a decimal, né? Aí o que aconteceu? Não bateu a informação, incidi em malha, fui lá, retifiquei, saiu automaticamente da malha. Caso o equívoco tenha sido do fundo, ele vai lá, conversa com o fundo corrige a DBF, ele também é liberado da malha. Então, não pode existir essa preocupação de ser punido por exercer um direito. Então, para aí a gente já pode excluir qualquer possibilidade da Receita olhar com outros olhos aquele contribuinte que faz a destinação do imposto de renda. E quando você fala em malha, você está falando em pessoa física também, né? A pessoa jurídica ainda nem tem essa possibilidade também, né? É diferente até a apuração do imposto de renda. É bem diferente. A pessoa jurídica vai preencher uns arquivos que chama Escrituração Contábil Fiscal, uma ECF. Esse dá um pouquinho mais de trabalho para o contador, né? Mas as destinações da pessoa jurídica para projetos da cultura, para o esporte, eles são projetos aprovados pelos respectivos ministérios. Então, a possibilidade de dar erro pode ser que dê no preenchimento, mas ele pode corrigir, né? Eventualmente, a pessoa jurídica pode ser notificada, convidada, intimada a apresentar algum esclarecimento. Isso não quer dizer que ele vai sofrer uma multa porque ele fez uma destinação. De jeito nenhum. Se ele fez uma destinação regular, não tem por que se preocupar com a Receita Federal. A Receita Federal ela age, principalmente agora, nesses períodos de conformidade tributária, a Receita Federal busca o diálogo com o contribuinte antes de alguma ação, né? Tem aquela pirâmide da conformidade, que é você facilitar para o contribuinte que quer apresentar as informações e pagar o imposto em dia. Desincentivar aqueles que pagam querendo não pagar. Então, desincentivá-los a não pagar, ou seja, incentivá-los a cumprir as obrigações. E, obviamente, agir fortemente sobre aqueles que querem fraudar. Então, a lei, ela vai agir, obviamente, eu costumo dizer assim, o leão, né? Ele é manso, mas ele precisa ter dentes, e tem dentes, né, para essas situações, que não é o caso de quem faz uma destinação de imposto de renda para um projeto aprovado pelos ministérios respectivos. E aqui em Maringá, inclusive, a gente tem bons exemplos nessa questão da execução desses projetos. Eu estou no ICEI desde 2018, por exemplo, e um dos trabalhos do ICEI, além de fazer a captação de recursos, também é acompanhar a execução desses projetos. Então, de lá para cá, todos os projetos que a gente tem acompanhado foram executados de formas corretas, entregaram os objetos de forma correta, prestaram contas de forma correta. Então, estão todos em dia, os proponentes estão todos em dias com o Ministério da Cultura. E é o que você falou, esses projetos já são fiscalizados por esses órgãos, né? Então, acho que não teria esse medo nem de cair na malha fina, ou não ter problema com a Receita, e nem de alguma forma a empresa ser vinculada a algum projeto que fizer alguma coisa errada. A partir do momento que ele entra com recurso, ele só está sendo patrocinador, ele não tem vínculo nenhum na execução daquele projeto, né? Com certeza, né? E esse é um benefício que a lei concede ao empresário, ou seja, ele vai escolher o projeto, vai aplicar o recurso dele, acompanhar a execução do projeto e avaliar o projeto para ver se no ano que vem ele vai continuar naquele projeto, vai escolher outro projeto, né? E eu já disse, mas assim, além de fomentar a economia local, né, ele está adquirindo o quê? Junto à comunidade, ele está adquirindo uma confiança, né, e uma propaganda positiva para a empresa dele, de que ele está o quê? Está fomentando a cultura brasileira e local, né? Então, os bons projetos, o empresário, obviamente, que ele não vai escolher um mau projeto, os bons projetos só vai trazer benefício para a empresa. Vai reduzir o imposto que ele paga, ele vai escolher onde vai aplicar esse recurso, vai acompanhar essa execução e vai avaliar. Sim. Uma outra dúvida que eu recebo bastante é assim, às vezes eu converso com alguns empresários e eles querem saber se eles podem fazer destinação. E aí a gente precisa esclarecer, né, tirar essa dúvida.
que empresa pode destinar o recurso e quanto essa empresa pode destinar de recurso? Aquelas empresas que fazem a apuração do imposto com base no lucro real, essas podem destinar. As que apuram o imposto com base no lucro presumido, arbitrado ou as optantes pelo simples, essas não têm esse benefício de... E não tem como a gente saber, por exemplo, não existe assim, toda a indústria do lucro real, todo o comércio do lucro simples, não tem, é o contador que vai passar essa informação. Porém, não existe grupos específicos que são vinculados ao lucro real. Não é assim que funciona, por exemplo. Olha, tem algumas empresas que só podem apurar a contabilidade com base no lucro real. Uhum. Mas é uma opção dela. De repente, ela poderia apurar pelo lucro presumido, mas ela acha que para compensa apurar pelo lucro real. Uhum. Né? Então, o contador tem essa informação. Tá. A Receita não pode dar por questão de sigilo fiscal, né? Mas os contadores, inclusive, são peças fundamentais para fazer a destinação, porque ele vai dar segurança que o empresário precisa. O empresário confia no contador dele. E o contador vai dar segurança para ele. É um trabalho fundamental do contador, tanto para o empresário quanto para a pessoa física. Aquele contador que faz a declaração da pessoa física, ele dá segurança para o contribuinte fazer essa opção de destinar ou não o imposto de renda. Entendi. E qual é a porcentagem do imposto de renda que a empresa pode fazer de destinação para a cultura, por exemplo? Para a cultura, 4%, observado o limite global, se ela estiver fazendo destinação para as demais atividades, né? Atividade esportiva, para os fundos da criança e do adolescente e para o fundo da pessoa idosa. No começo desse ano, também, vocês fizeram uma campanha junto com a Arquidiocese aqui, né, de Maringá, para tentar aumentar a arrecadação mais focada na questão do FIA e da lei do idoso, né? E foi uma campanha que deu bastante repercussão aqui na cidade, porque as pessoas receberam uma cartinha da Receita Federal, e todo mundo que recebe uma carta da Receita Federal acha que já é alguma notificação. Aí a pessoa abre, não, é um aconselhamento de fazer renúncia fiscal, enfim. Eu quero que você me conte um pouquinho como é que foi essa campanha, qual foi a experiência, como é que você conseguiu mensurar essa experiência dessa campanha, quais foram os resultados que vocês obtiveram dessa campanha que foram feitos no começo do ano? Então, nós fizemos uma postagem de 52.945 cartas a contribuintes dos 114 municípios da circunscrição da Delegacia da Receita aqui de Maringá. Então, na carta a gente estava comunicando, olha, você tem o direito de fazer essa destinação, explicando como é que fazia e instando o contribuinte a fazer, né? Até eu comentei com o pessoal, né? Se você tem imposto a restituir e vai ter que pagar, você vai receber a sua restituição acrescida dessa destinação. Porque a declaração de imposto de renda é um encontro de contas. Então, durante o ano, o assalariado ele vai tendo o imposto retido na fonte do salário dele. Às vezes ele tem casa de aluguel, ele vai fazendo o pagamento do carnê-leão. Ou seja, vai antecipando o imposto. Aí, quando chega na data da declaração de imposto de renda, ele faz o encontro de contas. Olha, eu recebi tanto, tenho a dedução de contribuição previdenciária, de dependentes, de escola, no valor de despesas médicas, entre outros, de tanto. Deveria pagar 80, mas paguei 100. Eu tenho direito a restituir de 20. Sobre esses 80, eu posso destinar os 6% para os fundos, sendo 3% para o fundo dos direitos da criança e do adolescente e 3% para os fundos do direito da pessoa idosa. 6 vezes 8, 48. Eu tenho que pagar mais 4.800, mas eu vou receber 24.800 corrigido com Selic. Se eu pegasse esses R$4.800 e aplicasse no Tesouro Direto, por exemplo, eu ia ter que pagar a taxa de custódia da B3 e sobre o rendimento eu ia pagar 15% de imposto de renda. Aqui não, eu vou receber corrigido com Selic, sem nenhum centavo de imposto e sem nenhum centavo de taxa de custódia. Então, além de ser um benefício que ele vai fazer para as crianças da cidade, para o fundo do idoso, ele vai ser uma boa aplicação financeira também, né? Nós fizemos, então, a postagem e, na sequência, numa conversa com o Rafael Soares, da Rádio Colmeia, ele falou, mas o que precisa, né, para que nós tínhamos em 2023 um potencial de 38 milhões e só recebemos, né, só 2.047.000 para os fundos, sendo que da pessoa física R$1.446.000. Eu falei, olha, o ideal seria que a gente fizesse
desse uma balançada na cidade, fizesse uma campanha que o contribuinte fosse bombardeado com informações, né, o benefício que essa destinação poderia fazer. Eu falei, vamos fazer isso. Conversou com o Dom Severino. O Dom Severino colocou a estrutura da Arquidiocese à disposição, propôs essa campanha que fosse ecumênica, tanto que convidou a Ordem dos Pastores, a OAB, a Prefeitura, os presidentes de associações, de entidades, né, toda a sociedade. Então, nós iniciamos com aquele evento no Sicredi Dex, fizemos blitz no Parque Mingá, visitamos empresas, visitamos órgãos públicos, igrejas, né? E nós conseguimos mais que dobrar o valor da destinação. No caso da declaração na pessoa física, nós tivemos um aumento de 144%. Nós saímos de 1.467.000 para 3.587.000 reais de destinação aqui em Maringá. Só que o potencial, isso dá o quê? 10% mais ou menos do potencial. Nós temos um potencial de 40 milhões de reais. Tem muito recurso ainda, então, a gente tem muito para trabalhar. Só que para Maringá foi assim, se você comparar com a média nacional, nós estamos muito bem, porque a média nacional não chega a 4%, 3,87%, alguma coisa assim, nós estamos com mais de 10%. Quando você é uma pessoa física e jurídica, você está com 4.224.000. Então, um pouquinho mais de 10% do potencial que a gente tem, né? Mas, como eu disse, é muito trabalho ainda a ser feito. E essa campanha, ela beneficiou, teve aumento tanto em Maringá como nas cidades de abrangência da circunscrição da Delegacia da Receita Federal, como as cidades de abrangência da Arquidiocese. E também aquelas que receberam as informações pelos meios de comunicação aqui das rádios e televisões de Maringá. Um exemplo assim, que para nós foi muito gratificante foi Mandaguari, que passou de 60% o valor da destinação, o potencial de Mandaguari chegou a mais de 60%. Que legal. Nossa, Marcos, muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo comigo. Eu acho que trouxe bastante informação. Acho que se tem algum empresário que não sabe se deve ou não fazer, se tem algum receio, se vai ter algum problema ou não fazendo, é o que você falou. É um direito que nós temos, né, empresários, cidadãos, é um direito que a gente tem que fazer a renúncia fiscal. E a gente tem a certeza de que esse dinheiro vai ficar na cidade, vai ser investido em projetos que vão atender a população, né? Então, acho que é isso. Se quiser finalizar, passar uma mensagem aí para a gente. Sim, eu instaria, né, os empresários e a pessoa física a fazer a destinação de imposto de renda. É um direito. A pessoa não pode ser penalizada por exercer um direito. Primeiro. Né? Segundo, esse dinheiro vai beneficiar quem? As nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa população, com os projetos de esportes, com o projeto de cultura, com a destinação para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo de Direito da Pessoa Idosa. E, em terceiro lugar, ele vai o quê? Movimentar a economia local. Porque uma vez esse dinheiro sendo aplicado aqui, o comércio, que vai ser, as compras serão feitas no comércio de Maringá, os serviços serão contratados aqui em Maringá, não, vai dar mais renda para a população que vai gastar no comércio, então vai movimentar a economia. Então, é importante que a gente faça a destinação, porque se não fizer, o recurso vai para Brasília. E ele volta, mas não na mesma proporção que vai. A gente sabe disso, né? Que o país é de proporções continentais, desiguais, né? E o irmão que pode mais tem que ajudar o que pode menos, né? Sim. Então, por mais que a gente reclame, a nossa posição é muito melhor que muitos outros municípios do país. Nós somos privilegiados ainda, né? Muito privilegiados. Então, essa seria a mensagem. Exerça seu direito. Faça a destinação, que você estará fazendo um bem para a sua comunidade, para a sua cidade e para você mesmo, né? Porque aquela pessoa que faz o bem, pela lei da reciprocidade, ele vai receber o bem também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, falei com o Marcos Vanderlei de Souza, delegado da Receita de Maringá. Muito obrigado e até o próximo bate-papo, gente.